Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 28, eu vou colocar ali e você vai ler comigo. Diz assim a palavra, olha só pessoal. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer a conta dos gastos, para ver se tem com que acabar? Qual de vós? Se um de vocês quer construir uma torre, ou seja, chegar lá no alto, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro, o quê? Dá. Quer dizer que quem quer chegar lá no alto, primeiro tem que fazer o quê? As contas. Amém, pessoal? Versículo de número 29, olha o que ele fala. Quem está dizendo isso aqui é Jesus, tá? Jesus economista. Amém, pessoal? Olha o que ele está falando. Versículo 29. Para que não aconteça que depois de haver posto o alicerce ou os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem começarem a escarnecer dele. Se você não fizer desse jeito, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, vão zombar dessa pessoa, dizendo, versículo 30, o que eles vão dizer? Olha, esse homem, essa pessoa, pode passar para mim, versículo 30, este homem começou a edificar e não pôde o quê? Acabar. Essa pessoa começou a construir e não conseguiu terminar. Amém? Então olha aqui para mim, preste atenção aqui. Pastor, o que é que tem a ver isso com libertação? O senhor vai pregar hoje sobre vida financeira? Não era libertação? Não, é libertação mesmo. Não vamos falar disso. Eu vou te mostrar hoje aqui dentro da palavra que tem pessoas que estão vivendo hoje um problema, não é do lado de fora, não é físico, é um problema do lado de quê? De dentro, é na alma dela. E esse problema na alma da pessoa tem causado tantos problemas para ela, assim como uma doença, do mesmo jeito que uma doença. Que problema é esse, pastor? Um problema que Jesus advertiu, falou, e que todo mundo aqui, sem exceção, uma hora ou outra acaba manifestando esse problema. Amém? E é por isso que a palavra de Deus é bacana, pessoal, porque ela vem para nos ensinar, ela vem para dar uma direção para você que está errando, não errar mais. E para você que, não é para mim, é para você não errar mais, é para você nunca cometer esse erro então. Amém? Eu não tenho esse problema, parabéns, mas a maioria tem. Em algum momento a pessoa acaba agindo dessa maneira aqui, ó, que Jesus está ensinando. Eu quero hoje chamar a tua atenção para esse assunto. E eu quero que você reflita aqui comigo nesta noite. Olha só, pessoal, quando eu digo que todo mundo tem esse problema, e que é um problema do lado de dentro, não é um problema do lado de fora, eu falo sem medo de errar, pessoal. Você quer ver só? Por favor, vocês que estão aqui no culto presencial, você que está pelas redes, não tem como você me responder isso, mas você que está aqui na reunião, quem aqui, em algum momento da sua vida, você já agiu de uma forma, você tomou uma decisão precipitada? Levante a mão, por favor, levante a mão, deixa eu ver você. Poxa, que legal. Todo mundo aqui está levantando a mão. Que coisa. Eu não, pastor, eu nunca agi assim. Pois é, você nunca falou uma coisa que não devia falar? Você fala, puxa, eu ganharia muito mais se eu tivesse ficado aqui de boca o quê? Mas falei. Você nunca fez isso? Você nunca agiu de uma forma precipitada?
Você nunca tomou uma decisão que, puxa, não deveria? Parabéns, você é um super-herói. Você é o tal, você é o bichão mesmo, né? Que a maioria age assim. Às vezes a gente fala sem pensar, às vezes a gente toma decisões de uma forma precipitada. É ou não é? Quantas e quantas coisas que acontecem na vida do ser humano que é resultado disso, é fruto disso aqui, ó. E essa palavra hoje ela vem para mim e para você, porque o Senhor Jesus ele nos ensina, pessoal. O Senhor ele está sempre nos orientando, nos ensinando. E quando nós ministramos uma palavra para você, você precisa entender que primeiro essa palavra ela fala comigo e depois fala com a igreja. Então a gente está lá orando, ó Deus, abençoa o povo, ó Deus, estamos vivendo dias difíceis e tal, e o que a gente vai fazer, e como é que vai fazer e tal. Então Deus vem dar uma palavra, e essa palavra é uma orientação, ela é como uma bússola, ela é lâmpada para os pés, ela é luz para o caminho, ela aponta o norte, ela dá uma direção para a pessoa. Se ela está errando, para não errar mais, se ela nunca errou, então que nunca erre nisso. É um reforço para ela não errar. Agora, olha que interessante. Quando a gente fala disso, quando a gente vê Jesus tratando essa situação, de sentar, pois quem é o homem que quiser construir uma torre, que quer chegar lá no alto, que quer subir, que quer crescer, que quer estar lá no alto, que quer estar lá em cima? Quem é a pessoa que primeiro não senta para fazer as contas, os gastos, para que depois não comece e fique pelo caminho? Do que ele está falando? Ele está falando de economia, ele está falando de vida financeira, não, ele está falando de desequilíbrio. E é essa questão que eu quero tratar com você hoje, um problema que está relacionado à alma do ser humano, o desequilíbrio emocional. Não é apenas uma questão financeira, não, é um desequilíbrio emocional. É um problema que não aparece, é uma doença, é um problema da alma, que não aparece em raio-x, não aparece em radiografia, tomografia, nada disso, porque está onde? Na alma, está dentro da pessoa. O que gera isso? É quando uma pessoa, o que é esse desequilíbrio? Por que ela age assim? Ela age sem pensar. Ela age por impulso. É o desequilíbrio. E gera tanto problema para a pessoa, assim como uma doença física. A doença física traz um monte de problema, um monte de complicação. Por causa disso você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode comer, você não pode fazer atividade física, você não pode subir uma escada porque dói, você não pode, um monte de problema. Então assim também, esse problema na alma traz várias consequências, porque a pessoa vai agindo assim, de uma forma desequilibrada. Você quer ver só como não é um problema financeiro apenas? Não. Antigamente as pessoas, quando elas iam casar, elas se conheciam, começavam um namoro. Não é isso, pessoal? Quem está vivo aí, dá uma glória a Deus. Então nesse namoro vem a questão de, vai conhecer agora os meus pais, não é assim? Vou ver se a minha mãe vai gostar de você ou não, vou ver se meu pai vai concordar. Então agora as famílias começavam a interagir, olha, é um aniversário, é um churrasco, é não sei o que e tal. E depois de um certo tempo, então começava a fazer planos para o quê? Para um casamento. Nós vamos ficar noivo, não é assim, gente? Vamos providenciar as coisas e tal, e então vamos ver como é que vai ser, até chegar ao casamento. Tinha uma preparação. Não era as carreiras, eram as carreiras? Não, hoje não. Olha como é que está o negócio, presta atenção. Veja como é um problema. Onde? Na alma, do lado de dentro, você vai entender. A pessoa conhece a outra na sexta-feira, numa balada.
numa sexta-feira. Na outra semana, ela diz assim: por que você não vem morar aqui junto comigo já? E já estão juntando o quê? Os trapos. A pessoa nem pensa. Ela não pensa. Ela toma uma atitude pelo quê? Pelo impulso, pela emoção, é pelo calor do momento. Não, mas é porque a vida é para se viver. E aí ela pega essas frases de Facebook e diz: não, a vida é para aproveitar, a vida é agora, é para já. E aí o que não falta são frases assim: aproveita o tempo, a vida passa rápido, a vida é curta. Então ela age naquela o quê? Emoção, naquela empolgação, naquele impulso. Ela age precipitada, impulsiva. Quantos casos que a gente não vê, pessoal? Puxa, aqui eu estou falando, não é bobagem não, preste atenção. Você que está ouvindo aí pelo YouTube, veja se o que nós estamos falando aqui não é verdade. A pessoa está lá, sexta-feira, na balada, arrumou alguém. Na outra semana está colocando alguém dentro de casa. Essa mesma pessoa tem uma menina, tem uma criança, tem um adolescente, tem uma filha adolescente, e colocou um homem para dentro de casa que ela não sabe nem quem é. Aí depois de um tempo está lá notícia no jornal: assassinato, estupro, homicídio, não sei o quê. Mas por que tudo isso? Porque é um problema na alma da pessoa. Ela não pensa, ela faz pelo quê? Pelo impulso. Percebe que não é um problema financeiro? Quem está entendendo? Não tem nada a ver com o problema financeiro, não. É que ela não faz as contas, ela não para pensar. E é isso que Jesus está falando aqui. Você tem que pensar primeiro antes de você fazer as coisas. Você tem que colocar a tua cabeça para funcionar. Você não pode agir pelo impulso, não. É verdade que os casamentos de antigamente duravam mais. Tinha divórcio? Tinha também, mas durava mais. É ou não é? Mas por quê? Porque dentro de uma semana a pessoa toma essa decisão e dentro de um mês ela está separando. Porque não pensou direito. Ela age por impulso, ela não pensa. Agora, e com relação ao financeiro, a mesma coisa, que o problema está dentro da pessoa. Tudo ela vê, aparece uma oportunidade. É um carro, é uma casa, é um terreno, e a pessoa já, ela não pensa. Ela já olha e diz assim: tá barato, não, é meu, mas vai pagar como? Não importa, eu vou comprar, é meu. Aí ela vai lá e pega, e depois dá tudo errado. Ainda põe a culpa em quem? Em Deus. Ela não pensa. Mas vem cá, por que está tão barato? Não, esse carro custa tanto, estão vendendo por menos da metade. Por quê? Não é no mínimo estranho? Sim ou não? A casa aqui custa 300 mil, 200 mil, estão vendendo por quanto? Nossa, por 50, por 80. Não é no mínimo esquisito? Quem concorda comigo aqui? Eu tenho alguma coisa aí, entendeu? Mas a pessoa, ela age por um impulso, ela faz sem pensar, ela não pesquisa nada, ela vai. Então é um desequilíbrio, é impulsiva demais. Isso vale para qualquer área da vida dela. É alguém que chegou e falou: olha, o fulano está falando mal de você. É mesmo? Pois eu vou lá agora, eu vou tirar satisfação agora, porque comigo é assim, eu não levo desaforo para Lucas. E às vezes não era nada daquilo, era o Satanás mesmo, para gerar o quê? Confusão, contenda, intriga. E a pessoa fica com a maior cara lavada, porque foi lá à toa, agiu de uma forma precipitada, sem pensar, não sabe nem a verdade. É um desequilíbrio só, é uma pressa, é um desespero, é imediatista, é tudo para agora, é para já. Se não for, não quero. Não sabe esperar nada. Nada. E por conta disso acaba cometendo muitas o quê? Besteiras e muitos erros. Gera muito problema, pessoal. Quantas e quantas pessoas que não estão assim? Quantas pessoas que estão
tomando atitudes precipitadas. Verdade ou não? Para pensar. Tudo por quê? Porque impulsivo. Eu falei para você uma vez aqui na igreja de uma situação onde a pessoa começou a trabalhar no lugar, aí o patrão veio e deu-lhe uma bela de uma bronca, e na mesma hora a pessoa pegou as ferramentas assim, saiu, eu vou embora, e aqui eu não volto mais não. Puxa. Aí o outro pegou e falou assim, não liga não, ele age sempre assim, não é nem ele que manda aqui não, quem manda é o fulano. Ele vem aí, xinga todo mundo, mas quem resolve mesmo é o filho dele aqui, ó, esse aqui, ó. Esquenta a sua cabeça com isso. Não, já foi embora. Imediatista, na hora. Comigo é assim. Aí depois estava lá, gemendo. Puxa, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você esteja trabalhando num lugar que não é o emprego dos sonhos, mas você corre um sério risco de sair desse emprego e arrumar um outro emprego. E talvez um padrão que seja o quê? Melhor ou o quê? Ou pior que esse. Porque emprego é emprego. Ou não? Sim ou não? Então não adianta você agir de uma forma o quê? Precipitada. Não adianta você agir por impulso, porque quem está falando isso com você não é o pastor não, querido, é o Senhor Jesus que está dizendo quem é que primeiro não senta, não, peraí, deixa eu ver direitinho aqui, não, é melhor não fazer isso não. Quem é que não tem que fazer conta, para ver se vai dar certo ou não vai, porque senão depois vão passar e vão zombar dele. Quem foi que falou isso? Jesus. E tem gente que age assim, ó, dessa forma aqui, ó, imediatista, por impulso. Você sabe, você já ouviu falar de Fordlândia? Acho que é Ford, né, pastor? Alguém aqui, dos que estão aqui, quem já ouviu falar de Fordlândia? Nunca ouviu falar não, gente? Não ouviu falar não? Tem o que? Pastor, já vi falar de Outolândia, né? Outra cidade-lândia assim, mas Fordlândia? Nunca vi falar não. Você sabia que Fordlândia é no Brasil? Sabia não, pastor? Pois é. Mais ou menos há 90 anos atrás, a empresa Ford era uma das maiores empresas do mundo. A Ford, do Henry Ford, do carro. E eles começaram a fabricar muito carro. Só que eles não tinham matéria-prima para fazer os pneus. Naquela época o pneu não era feito do petróleo igual é hoje, não. O pneu era feito de látex. E então, alguém teve uma brilhante ideia. Nós não estamos tendo matéria-prima, vamos fazer o seguinte, vamos lá para o Brasil. E lá no Brasil, a gente vai lá na Amazônia, no Brasil, lá num lugar lá no Brasil, a gente compra terra, lá é barato, poxa. E a gente planta então a tal da seringueira, que é a matéria-prima do látex. Então a gente vai ter látex para fazer pneu e não depender mais de quem? De ninguém. Brilhante ideia, sim ou não? Pô, legal. Então, investiram lá bilhões e vieram aqui no Brasil, no Pará, e compraram uma propriedade, terras e mais terras, para fazer a tal plantação do quê? Da seringueira. E assim fizeram, compraram aquela propriedade, compraram aquele lugar e plantaram seringueiras, alqueires e alqueires. Só que o que eles não imaginavam é o seguinte, que para plantar seringueira não pode plantar uma do lado do quê? Da outra. Não funciona. Plantaram uma do lado da outra, sabe o que aconteceu? Apodreceu tudo e não deu em quê? Em nada. Ainda hoje existe. Eu até separei umas fotinhas aqui para mostrar para o pessoal. O pessoal que está em casa vai conseguir ver, pastor? Vai, né? Olha o que hoje. Cadê o nome? A imagem que está o nome lá da cidade. Põe aquela lá primeiro, lá para o pessoal poder ver, né? Olha lá. Consegue ver, pessoal? Dá para ver vocês que estão aqui na igreja? Bem-vindo ao quê? Fordlândia. Bem-vindo a Fordlândia. Hoje virou uma cidade fantasma, um lugar abandonado. Pode pôr as outras fotinhas lá, ó. Olha o lugar. É uma cidade abandonada, é uma cidade fantasma. Tem nada lá, abandonado. Virou ponto turístico, né? Fordlândia.
Mas peraí, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um cara que era, de uma empresa que era a maior no mundo, há 90 anos atrás. Ford, nós estamos falando de um cara, Henry Ford, um cara inteligentíssimo, sim ou não? Que por um momento agiu de uma forma o quê? Precipitada, por impulso, e deu tudo o quê? Deu tudo errado. Quem está entendendo? Será que serve de exemplo para mim e para você? Sim ou não? Claro que tem que servir, pessoal. Tem que valer a palavra de Jesus, não do Henry Ford, não. Tem que valer a palavra de Jesus, que diz que tem que pensar antes de quê? De agir. Tem que valer essa palavra. Que mais que fica claro aqui para mim e para você? Que toda vez que você age sem pensar, a chance de dar errado é muito grande. Toda vez que você faz as coisas sem pensar direito, por impulso, a chance de dar errado é muito grande. Vou te mostrar uma referência, por favor. Provérbios capítulo 19, por gentileza, põe para mim lá, Provérbios, do ladinho de Salmos, tá? Para ou continua? Opa, então vamos lá, Provérbios capítulo 19, versículo 2. Olha o que diz a palavra, por gentileza. Olha que legal. Assim também, ficar a alma sem conhecimento não é bom. Claro. Provérbios capítulo 19, versículo 2. E o que se apressa com seus pés, faz o quê? Faz o quê, pessoal? Peca. Aquele que quer fazer as coisas como? Sem pensar. O que acontece? Peca. Está assim na sua versão aí, pastora, que está sem pensar? Aquele que faz sem pensar? Não é bom a gente o quê? Olha que legal essa versão. Acha essa versão aí, então. Não é bom agir sem refletir. Olha que legal, hein? Não é bom. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Eu ia dizer, quem se apressa come cru, não é? Sim ou não? Gente, será que Deus está nos ensinando? Será que existe um problema dentro do ser humano que faz ele errar? Claro, porque ele quer as coisas assim, ele se apressa, ele age de uma forma precipitada, ele faz sem pensar. É um desequilíbrio emocional, é um problema na alma. É um problema na alma. Então a pessoa faz as coisas e não pensa, e toda vez que você faz as coisas sem pensar, a chance de dar errado é grande, porque você não pensou direito, você fez um impulso. Olha aí, eu estou mostrando essa história de um homem, uma cidade abandonada, uma decisão errada, uma decisão por impulso. Mas aí você diz assim: eu não sou essa pessoa desequilibrada não, pastor, eu tenho muito equilíbrio, sabe? É porque o meu problema, eu tô assim meio desesperado, sabe? Eu tô assim nervoso, qualquer coisa eu tô brigando, qualquer coisa eu tô quebrando, qualquer coisa eu tô xingando, eu já acordo assim mal-humorado, eu tô assim porque eu tô desempregado. Ai, que engraçado. Aí arruma um emprego e continua do mesmo jeito. Não, o meu problema é que o meu problema é esse aí, desemprego, é que eu estou sem trabalhar. Se eu começar a trabalhar, então eu gasto toda essa raiva, esse negócio no meu trabalho. Aí começa a trabalhar e continua do mesmo quê? Do mesmo jeito. O problema não era trabalho. Não, eu só estou assim, eu só sou desse jeito assim, porque eu estou sozinho, estou solteiro, estou sem ninguém. O meu problema é esse. Aí arruma alguém, casa, começa a namorar, continua do quê? Então o problema não está do lado de fora. O problema está onde, pessoal? Está do lado de dentro. Está dentro da pessoa. Ela age de uma forma precipitada. E quem está ensinando isso aqui é o Senhor Jesus, pessoal. Para que você não faça mais isso. Para que você pense antes de agir. Vou te mostrar mais uma referência, por favor. Você viu comigo Provérbios, não foi? Nós vimos ali Provérbios capítulo de número 19, não foi? Deixa eu ler com você Provérbios capítulo de número 13. E nós já vamos encerrar. Versículo 16. Volta uma folha aí, Provérbios 13, 16. Olha que legal. Diz assim: todo prudente
age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Numa outra versão diz assim: o homem sensato sempre pensa antes de quê? Mas o tolo anuncia a sua o quê? Ignorância. O que Deus está falando com a gente aqui? Pensa antes de fazer as coisas. Pensa antes de falar. Pensa antes de tomar uma decisão. Pensa antes de fazer qualquer... Pensa. Põe sua cabeça para pensar. Será que isso aqui convém, não convém? Devo ou não devo? Vou ou não vou? Faço ou não faço? Pensa. Para você não fazer as coisas de uma forma precipitada. Ah, mas é benção, é benção, é benção, é benção. Calma aí. Vamos ver direitinho se isso aqui é benção. Se é benção, então ninguém vai tomar. Se é benção, então é para você, vai dar tudo certo. Quem está entendendo? Então não precisa ter pressa não. Calma. Porque olha o que a Bíblia diz aqui, ainda em Provérbios capítulo 20, versículo 21. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança, no princípio, o seu fim não será o quê? Bendito. A riqueza que é ganha facilmente não faz bem a gente. Quando você tenta tomar posse de uma bênção, mas é na pressa, é no apavoro, o fim vai acabar dando o quê? Errado. O fim não será bendito. O negócio até era uma benção, mas era para você mais de quê? Aí você apavorou. Aí você colocou o carro na frente dos bois. Você atropelou tudo. Aí não dá certo, pessoal. Foi por isso que Jesus ensinou dizendo: olha, o problema está dentro da pessoa. Senta primeiro, faz as contas, vê se tem como acabar, vê se tem como resolver isso aqui, para que você não comece algo e fique tudo pelo quê? Pela metade. Quem entendeu? Porque o problema não está do lado de fora, não. O problema está onde? Dentro da pessoa. E eu quero orar por você hoje. E se você é uma pessoa que está agindo assim, poxa pastor, eu tenho andado dessa forma, então nós vamos orar para que a partir de hoje você pense antes de agir. Você reflita acerca dessa palavra, para que isso aqui seja uma semente plantada dentro de você, para todas as áreas da tua vida, financeira, sentimental, emocional, tudo. E se você é uma pessoa que não erra nisso, isso aqui não é o meu problema. Parabéns. Você é perfeito então. Amém? Porque aquele que não tropeça em nada é varão o quê? Perfeito. A verdade é que todos nós, em algum momento a gente acaba agindo de uma forma precipitada. É ou não é? A gente acaba falando o que não devia, achando que é uma oportunidade e não é. É ou não é, pessoal? Quantas e quantas vezes a gente acaba passando até na frente de quem? De Deus. Eu não sei se dá vontade de Deus. Se for de Deus, não for agora, vai ter que ser. E aí já era. Não é assim que Deus trabalha. Amém?